Shalom, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo de ensinamento e passando exatamente aquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos dias. E Deus tem falado muita coisa, viu, meus amados? Deus tem... É assim, a nossa vida, nós temos que entender a nossa vida cristã. Quanto mais buscarmos Deus, mais Deus se revela para nós. Quanto mais você se ocupa de Deus, mais Deus se ocupa de você. Quanto mais você busca Deus, é fiel para Deus, o Senhor, Ele tem prazer. A Bíblia fala que sim, que o Senhor tem prazer de revelar os teus segredos para aqueles que os buscam. E eu sou viciado por esse Deus maravilhoso. É um Deus que nunca me abandona, é um Deus que nunca me decepciona, é um Deus que não demora para vir, Ele vem na hora certa. E não existe batalha perdida para Deus, né? Eu aprendi essa frase, né? Eu achei ela muito bonitinha e é uma frase que eu adotei para mim, né? A esperança, ela destrói muro. Existe um Salmos, não sei se vocês conhecem, né? Se vocês não conhecem, vão lá e conheçam. É o Salmos 40, que fala assim: esperei confiante no Senhor e Ele se inclinou para mim, né? E ouviu o meu clamor quando estava em perigo, né? Livrou-me de um laço de morte e me trouxe paz. É mais ou menos assim, né? Eu não me lembro assim as palavras corretas, né? Mas é nessa direção. E o Senhor, Ele é muito cuidadoso com aqueles que são dele, né? Eu sinto assim muitas vezes que na minha vida o Senhor me carrega no colo, de tanto amor, de tanto cuidado que Ele tem comigo. Então, através dessa intimidade, o Senhor muitas vezes revela o coração dele, né? E sem ser essa semana, acho que foi a semana passada, eu tive uma experiência muito gostosa, né? Eu sempre, quando vou orar, e assim, né, eu não oro tanto quanto eu deveria orar, né? Mas sempre quando eu vou orar, né, eu peço para Deus me dar experiências sobrenaturais, porque o sobrenatural é o campo de Deus. Se nós quisermos conhecer Deus, a gente tem que entrar no campo sobrenatural, que é onde Deus habita. Deus é espírito, Deus não é matéria. Então Ele se revela para eles no campo sobrenatural. E se você não quer conhecer Deus, você não queira conhecer o sobrenatural, né? E é maravilhoso. Então eu estava esses dias, né, eu gosto muito de o primeiro horário do meu dia é do Senhor, né? Quando dá 00:01, o Celso já está ali aos pés do Senhor para adorá-lo, né, e para dar as primícias para esse Deus maravilhoso, né? E depois que eu fui dormir, eu falei: Senhor, não aconteceu nada, porque eu busco esse contato, essa vida sobrenatural com Deus, porque, como eu te falei, eu até vou repetir novamente, né, onde Deus habita é o sobrenatural. E ali eu fui dormir e falei: Senhor, não aconteceu nada comigo, né? E ali eu peguei no sono, e eu não sei se eu já estava dormindo, não me lembro muito bem. Eu sentia assim, sabe, aquele calor assim vindo assim bem pertinho do meu rosto, né? Aquele calor gostoso, sabe? O meu coração começou a parar. Quando eu percebo que é Deus, algumas reações físicas e químicas acontecem no meu corpo, né? Meu corpo começou a parar, sabe? Aquela respiração mais calma, né? Não tão acelerada. E aquela quentura, né? O quarto começou a ficar muito quente, que é a presença do Espírito Santo, né? O Deus que habita no meio das pedras afogueadas, a Bíblia diz lá em Daniel. Eu senti que Ele me deu um beijo. Nossa, foi uma experiência assim maravilhosa, de tantas outras que eu já tive com Deus, né? E é nessa certeza, né, que eu sou uma pessoa muito feliz por saber que esse Deus, Ele me reservou. Ele, antes do meu nascimento, Ele foi lá e me escolheu e disse assim: Celso, você é meu, eu quero passar a eternidade contigo, né? Porque não foi nós, a Bíblia diz claramente que não fomos nós que escolhemos Deus, né? Mas foi Deus que nos escolheu, né? Eu estou olhando aqui, estou vendo um BenTV, né? Aqui na minha casa é cheio de pássaro, né? E é muito gostoso acordar aos barulhos dos pássaros, né? E dormir aos barulhos dos grilos, né? Eu moro numa reserva, num condomínio, numa reserva natural, né? Muito gostoso mesmo. E essa intimidade com Deus é algo que te dá a certeza. Não tem nada nesse mundo que te prende. É lógico que tem as minhas preocupações com pessoas muito queridas, né, muito amadas, que eu gostaria de ver pelo menos, né, elas tendo a intimidade, essas pessoas tendo a intimidade que eu tenho, né? Pessoas que Deus colocou um amor muito grande no meu coração, né?
vai chegar o momento delas, né? Porque as pessoas falam, mas você não conhece elas. A gente conhece pelo fruto, a gente conhece a árvore. Então a gente vê muitas vezes, né, desses nossos amados, né, o que eles postam, o que eles colocam, né? E a gente fica muito triste, né? Porque a gente não vê ali a digital de Deus, né? Uma vida realmente rendida a Deus, né? Mas eu creio que Deus vai fazer a obra, porque são pessoas que eu amo muito, muito. Tenho um amor, um carinho, um cuidado muito grande. E eu tenho certeza, porque eu oro, eu pago um preço muito alto por essas pessoas que Deus colocou na minha vida, né? Todas elas, da minha família. E eu creio mesmo que muitas pessoas ainda vão gerar o fruto que Deus espera delas, porque Deus espera. Se você achar que Deus não espera nada, ele foi lá naquela figueira, ele queria encontrar fruto. Tudo bem que não era a época, mas era o Senhor, o Deus, o Criador daquela figueira, ele queria encontrar fruto. Então Deus, ele vem nas nossas vidas como quando a gente menos espera. E se nós não estivermos gerando aquele fruto que ele espera, que ele deu para a gente, porque o Senhor tem dado muito para a gente. O Senhor tem sido paciente conosco, o Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem dado muitas coisas para a gente, né? A gente tem um teto acima da nossa cabeça, a gente tem um dinheirinho para não nos faltar nada de necessidade. Então a gente só tem que agradecer esse Deus maravilhoso, né? E se a gente não fizer isso, se a gente não desenvolver isso, ele vai vir naquele momento, é o momento dele. E se ele não achar fruto na sua vida, você será destruído. Porque nós conhecemos o Jesus, Cordeiro de Deus, mas nós não conhecemos o Leão de Judá. Nós não conhecemos o Rei Juiz que vai vir e vai pisar o lagar e vai espirrar muito sangue. A Bíblia fala em Isaías 63, se eu não me engano, que ele vai pisar o lagar, ou 59, e vai espirrar sangue nas suas vestes. As suas vestes vão estar tinta de sangue, porque ele vai matar os seus inimigos, exterminar o pecado e matar os rebeldes, aqueles que não quiseram a graça da salvação. Esse Deus nós não conhecemos. Não queiramos conhecer esse Deus de juízo. Vamos entrar na porta da graça para conhecer o Deus de amor. E dentre essas conversas, né, que Deus tem mantido comigo, olha, eu não sei, hoje é quarta-feira, né, véspera do feriado de 7 de setembro, eu não sei qual o tema que eu vou colocar nessa ministração, mas Deus me deu 2 temas, né? O primeiro foi a guerra na mente. Eu não sei se eu vou colocar esse título, ou o véu que nos separa de Deus, chamado mundanismo. E dentre eles, né, eu estava pegando alguns aqui, né, o mundanismo ele é muito sutil, né, é uma linha muito tênue, que a gente não percebe que, na verdade, nós somos mundanos. Nós vamos na igreja, nós adoramos ao Senhor, nós lemos a Bíblia, mas nós somos mundanos, porque aqueles frutos que eram para ser gerados na nossa vida, que é a santidade, o que é a santidade? É você se separar do pecado, é você ficar longe do pecado. Se você tem um outro prazer maior do que o prazer de ficar aos pés do Senhor, de estar aos pés do Senhor, de buscar o Senhor em todos os momentos, você não é cristão. O seu prazer tem que ser, em primeiro lugar, adorar ao Senhor. Eu fico assim como se fosse sem ar, meus amados. Eu tenho momentos que o Senhor marcou para mim, falou assim, esse tempo é meu. Tá? E quando chega esse tempo eu fico desesperado. Senhor, eu preciso te louvar. Senhor, eu estou aqui, como é que eu faço? Né? Eu fico desesperado porque esse momento já não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. Então isso a gente só consegue gerar esses frutos na intimidade, na busca com Deus. Enquanto nós não tivermos necessidade de Deus, nós somos mundanos. Deus, ele tem que ter a primícia das nossas vidas. Deus, ele não quer o resto. Não, você faz tudo o que tem que fazer no dia, trabalha, vai lá no seu trabalho, pega a condução, chega, toma banho, come, conversa, vê os seus e-mails, vê os seus contatos, vê os seus recados, e quando você vai dormir, você já está cansado, você já está caindo de sono, você não vai buscar a Deus. Não se engane. Não se engane, se você não tem um tempo de qualidade com Deus, reservar, nem que for 5 minutos, olha só, hein, que eu estou dizendo, se vocês reservarem 5 minutos do seu dia para o Senhor e for fiel naquele horário, as suas vidas vão mudar. Vocês vão começar com 5, depois vão para 10, até chegar no mínimo aí 1 hora por dia. Tá
Tá bom, meus amados? Mas nós temos que ter essa necessidade de Deus. Ele espera que nós tenhamos necessidade, nós queiramos essa comunhão, essa intimidade com Ele, esse relacionamento de pai e filho. Amém? Então, dentro desse tema, né, o Senhor me trouxe algumas palavras que eu vou aqui compartilhar com vocês. E a primeira está lá em 1 João 2, a partir do verso 15, que diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, o vício pelo sexo, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece. Amados, quando eu falo, porque muitas pessoas elas não têm entendimento da palavra de Deus, falam assim: eu não amo o mundo. Mas você tem amado Deus? Amado Deus é você dar a primícia da sua vida para Deus. Poucas pessoas, olha, eu digo isso daí para vocês, poucas pessoas, no meu universo, que eu conheço, que dá as primícias para Deus, que são pessoas que realmente são comprometidas com Deus. Então eu pergunto para vocês, vocês têm um comprometimento com Deus? Vocês amam Deus? Porque se vocês não amam Deus, vocês amam o mundo. Vocês fazem tudo aquilo que eu falei. Tá? Trabalham, chegam em casa, tomam banho, vê as notícias, conversa, janta e no final, quando você parece um bagaço de cana, né? Aquela cana que foi colocada na máquina para sair a garapa, né? A calda da cana, passa uma vez, passa a outra, para a terceira, fica só o pó, né? Aí você vai dar para Deus o quê? Não se engane, você não está dando nada para Deus, você não está tendo uma vida com Deus, você não está tendo comunhão, e o caminho que você está tomando é um caminho de morte espiritual. Você não vai ter disposição para orar, você não vai ter disposição para buscar o Senhor, você não vai ter disposição para ir na igreja, e quando você vai na igreja só para cumprir um programa, sabe, você não vai sentir a presença de Deus, você não vai sentir prazer de estar naquela igreja, entendeu? Então assim, se nós tivermos uma vida morna, você não vai ver mais sentido de você servir a Deus. E o triste disso, meus amados, não é, mas por que você vê a Deus? Porque nós estamos falando de céu e inferno, de bênçãos e maldições, da eternidade com Deus e da eternidade no inferno. Então nós temos que estar conectados, ligados ao nosso amado Pai. E não existe uma evidência maior do que você sentir prazer em ser cristão, prazer em gerar o fruto realmente de uma vida cristã, afastado do pecado, afastado de conversinhas que não colocam Deus, né? Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Que você obedeça os mandamentos de Deus. Qualquer mandamento que você infringe, você não obedece os mandamentos de Deus, você não tem conexão com Deus. Uma vez que você rompe qualquer um dos mandamentos de Deus, qualquer aliança que você quebra com Deus, você não tem comunhão com Deus. Não adianta você querer colocar um nome e falar: não, Deus vai me perdoar. Não, rompeu a aliança. Você vai ter que consertar essa aliança para você se conectar novamente com Deus. Porque o caminho, eu falo até a evidência das pessoas que rompem a aliança, né? Doença e maldição, nada dá certo, não tem vontade de nada, são pessoas que, mesmo amando pessoas da família, né? Pessoas da família, cônjuge assim, mas não consegue expressar o amor e sempre está brigando, são pessoas amargas, entendeu? Sempre quer brigar, entendeu? Acha que sempre tem razão, nunca quer pedir perdão, sabe? Sempre se justifica daqueles seus atos, sabe? Não sente que estão fazendo nada de errado, sente que realmente elas são sempre as vítimas, né? E aqui eu separei algumas preciosidades, né, que eu li, eu achei muito interessante, né, e eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Tá dizendo, nesse contexto, está dizendo assim: permanece na sociedade em que vivemos, a informação é o sangue das suas artérias, mas beber de uma fonte poluída pode te deixar doente.
Há uma força querendo moldar as pessoas e inserir uma divisão profunda. Você precisa entender que isso não vai parar o embate entre as mentes. Conta uma velha história, um homem foi ao seu barbeiro e o mesmo notou uma ferida em seus lábios, no qual indagou: "O que é isso em seus lábios?" Respondeu: "Ah, não é nada não, é apenas uma ferida nos lábios, né, porque eu fumo." Passando-se um tempo, ele voltou ao seu barbeiro, que notou que a ferida tinha aumentado. Nisso, preocupado, mostrou algumas fotos de câncer de lábios, no que o seu cliente respondeu: "Não é nada não, é porque eu mudei o cigarro para a biqueira. Mas parece mesmo, parece ser um câncer." Passando um certo tempo, seu amigo, cliente, não voltou, o que fez ele ligar para a casa dele perguntando sobre o seu cliente. No qual a pessoa que atendeu lhe disse: "Você não soube? Ele morreu há alguns dias de câncer." O pecado é como o câncer, destrói pouco a pouco. Ele vai se alastrando sem que a percebamos de sua insidiosa presença, até que, por fim, seu diagnóstico final é anunciado: doença, a morte. Algumas pessoas não percebem o sinal de perigo do momento em que está passando. É como se estivesse nadando na praia e fosse levado pela correnteza da maré, até se dar conta de que não está dando o pé, não consegue mais alcançar. Ou seja, foi levado pela correnteza sem se aperceber. Isso é o pecado. O pecado é uma linha muito tênue, meus amados. Se vocês não têm a sensibilidade de perceber o pecado, tem até pessoas que falam, né, que eu vejo o pecado em tudo. Não é que eu vejo o pecado em tudo. É que quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais a gente vai percebendo a miséria, o pecado, a sujeira que tem em nós. Então a gente começa a perceber coisas que as pessoas não percebem. Isso é chamado de intimidade com Deus. Se nós temos intimidade com Deus, a gente vai acender um sinal de alerta em qualquer perigo, o menor que possa aparecer na nossa vida. Por isso que as pessoas muitas vezes falam isso. Sim, graças a Deus eu vejo, sim, porque eu percebo o que a consequência daquela coisinha pequena que despontou assim, que para todo mundo não tem importância. Mas eu sei que aquilo vai resultar num pecado, e aquilo vai te amarrando, e um pecado vai chamando o outro, e de repente você está envolvido em algo muito grande, e que você muitas vezes pode não ter força de sair. Por quê? Porque você não acendeu o sinal de alerta na sua vida. Você achou que poderia administrar aquela pequenininha coisa que você achava que não tinha nenhuma coisa a ver. Eu acho que vocês devem imaginar, mais ou menos, cada um, né, nas suas experiências, no seu dia a dia, o que vocês deveriam evitar, porque essas mesmas coisas estão te afastando de Deus e estão tornando vocês frios, mornos. Vocês vão na igreja, mas não sentem a presença de Deus. Vocês vão na igreja, mas não sentem o Espírito Santo mudando a vida de vocês. É os chamados crentinhos TikTok, né? Que se pelo menos no TikTok falasse de Deus, né, ali pregando a palavra, tudo bem, mas musiquinha, um montão de coisas que não tem nada a ver. Deus, ele vai cobrar, amados. Até porque rede social, quando você não usa com um fim cristão, com um fim evangelístico, com um fim de ganhar alma, você está sendo enredado na teia, rede. Na teia do nosso inimigo, do grande aranha, do metaverso. Em algum momento você vai estar comprometido, você vai estar dependente daquilo. É como se fosse uma droga que você sempre toma quando dá alguma crise em você. Para você parar aquela crise, você tem que tomar aquele medicamento. E se você não tiver esse medicamento, o que você vai fazer? E vai chegar este momento, meus amados. Acreditam em mim, os crentinhos TikTok, os crentinhos mormons, os crentinhos que brincam com Deus, que vivem uma vida dupla, entendeu? Achando que é crente, mas não dando testemunho de si. Vai chegar um momento que eles vão precisar de medicamento para o seu problema extremo, mas eles não vão ter, porque aqueles medicamentos não vão mais ter a eficácia que eles esperam. Em Amós 8, tá, se vocês quiserem ir até lá, é muito interessante, que fala assim, que chegará o tempo
em que correrão de um lado para o outro, buscando alimento, buscando comida e bebida, mas não comida e bebida fisicamente. Eles vão estar com sede e fome da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai ser raro. Hoje nem tudo que se é falado na igreja é palavra de Deus, é palavra que vem de Deus. Nem tudo. Poucas coisas mesmo, as pessoas hoje falam, é como se fosse para tirar aquele peso da sua mente, mas elas não têm a unção para transmitir aquela mensagem onde vai transformar a sua vida. As palavras delas não são regadas com o Espírito Santo, não são regadas com uma vida aos pés do Senhor, não tem sacrifício, não tem... A Bíblia fala assim que sem sangue não há remissão de pecado, não tem morte. Se a sua palavra que você pronuncia, que você prega na sua igreja, não tiver morte da sua vida, é uma palavra que não há remissão de pecado, não há transformação, nem na sua vida e nem nas pessoas que estão escutando você. A Bíblia nos ensina que existe um véu que encobre nossas mentes e precisa ser removida para que possamos conhecer a Cristo. Sem esse desvendamento espiritual, não podemos chegar a Deus. É como te falei, Deus é sobrenatural. Se nós não rompermos o véu do sobrenatural, nós não vamos conhecer a Deus. Em Efésios 1, 17 ao 19, diz assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Peço que ele ilumine os seus olhos, ilumine os olhos do coração de vocês, ou seja, tiram as vendas que ainda separam vocês de Deus, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Se nós não rompermos essa membrana, se nós não tirarmos esse véu, se nós não sairmos da nossa religiosidade, daquele mundinho confortável para a gente, que não me incomoda nem um pouquinho, que ele atinge os meus objetivos, porque é só sábado, entendeu? É só domingo, é só quarta, mas eu não tenho um comprometimento nem na onde eu trabalho, nem na minha mente, nem com as pessoas envolvidas na minha vida, nem com os mandamentos de Deus. Eu quebro os mandamentos de Deus e eu não quero saber, eu rompo a aliança mesmo. Não tem importância romper a aliança, eu decidi fazer isso. Existe uma consequência dos seus atos. Podem acreditar em mim. Em todos os atos de rebeldia contra Deus, de quebra de aliança contra Deus, de quebra de mandamentos da palavra de Deus, existe uma consequência. Se ela não for espiritual, em te afastar eternamente da presença de Deus e te mandar para o inferno, ela vai ser física no teu corpo. O teu corpo vai ficar travado, tudo o teu corpo. Porque Deus, ele te ama, ele quer te salvar. Enquanto você tiver vida, Deus vai revelar, vai manifestar a tristeza dele no teu corpo através de alguma coisa para que você possa se arrepender, para que você possa entender que você está longe, que você está quebrando as regras de Deus, o mandamento de Deus, a aliança que Deus colocou sobre a sua vida. Em Salmo 119, 18 diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. A lei de Deus é maravilhosa. Obedecer a Deus é maravilhoso. Viver uma vida de santidade. Santidade significa afastado do pecado. É uma delícia. Os céus se abrem, você sempre está feliz. O seu sentimento, o seu coração, a sua alegria, ela não está baseada em pessoas. Porque imagina só, imagina esse cenário. Se tirar todas as pessoas que você gosta da sua vida. Sua mãe, seu marido, seus filhos, seus sobrinhos, seja lá o que for, pense em qualquer coisa. Será que você vai ser feliz? Eu tenho certeza que não. Não adianta você dizer querer ser cristão e falar, não, eu vou ser feliz. É mentira, você vai ser triste. Eu me lembro uma vez que, eu não sei se eu me arrependo de ter falado isso, né? Eu falei assim: Senhor, eu te amo demais, Senhor. Eu posso perder os meus filhos, posso perder a minha mãe, posso perder a minha esposa, mas eu não posso perder a tua presença. Amados, eu perdi tudo. Não assim de morte, né? Eu perdi mesmo porque eu fui abandonado, né? Vamos dizer assim, esses momentos, né? E ali Deus provou o meu coração. Eu me mantive firme na presença de Deus. Mantive porque eu descobri
Graças a Deus eu mergulhei no Espírito Santo, meus amados irmãos. Eu era tão louco por Deus que eu orava, acho que quase o dia todo. Eu jejuava 10 dias sem comer e sem beber. Eu lia a palavra de Deus, eu ouvia a pregação, porque senão ia ficar louco. Aquele chão que me mantinha firme foi tirado dos meus pés. E ali hoje eu posso falar para vocês abertamente. Eu sou feliz no meu Senhor. A minha felicidade, ela vem do meu Deus. Será que você pode dizer a mesma coisa? Porque é difícil, viu? Se você não tiver essa estrutura, você pode chegar a um estágio tão avançado da depressão que você pode se matar. Geralmente as pessoas que perdem isso, que uma vez uma pessoa foi consultar com um pastor, né, foi lá perguntar para ele, falou, pastor, olha, eu sou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, não me lembro muito bem, mas olha, que a única coisa que eu não permito que Deus mexa, nem o diabo mexa, é com o meu filho. O diabo fala assim, você mostrou a sua fraqueza. Então aonde está a nossa fé? A nossa fé está baseada em quê? Está baseado na sua família, seu esposo, seus filhos? Aonde está baseado? Aonde consiste a sua alegria? Será que a âncora da sua salvação é Deus mesmo ou é a sua família? Pense nisso. Disse Jesus, lá em João 9, do 32 ao 41, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Os fariseus só davam a bola fora, né? Eles mesmos se condenavam, né, nas suas palavras, e nós somos assim, né? São as nossas palavras que nos acusam, né, que nos condenam, né? E as nossas atitudes também, né? E a nossa mente, meus amados, ela é muito interessante, é como se fosse algo que você estivesse educando. Se você dá só Coca-Cola para ela, só pastel, só pizza, e nada de coisas nutrientes, né, que é verduras, frutas, refogados e um montão de coisa, o seu corpo, ele vai se tornar a sua mente vai se tornar o seu corpo, você vai se tornar aquilo que você come. Porque a nossa mente foi doutrinada para aquelas coisas, você se tornou aquelas coisas, sem aquelas coisas você não consegue mais viver. Isso define as pessoas, o que elas comem. Então, trazendo para o mundo espiritual, se você só se ocupa de coisas mundanas, de coisas que não trazem nenhum tipo de ensinamento, de compra, de TikTok, de YouTube, de filmes, aonde vai entrar Deus? Deus, ele é muito ciumento, ele não quer disputar você com ninguém, com nada. Ele quer ter pelo menos, eu vou falar isso daí novamente para que vocês entendam, ele quer ter exclusividade da sua vida, pelo menos todos os dias, um horário que você marca para Deus, ele quer que aquele horário seja dele na sua vida. Você tem feito isso? Você tem dado um tempo de qualidade para o Senhor? Que em nome de Jesus você possa acordar para essa realidade e parar de ser religioso, ser cristão verdadeiro. Nós estamos vivendo um momento muito triste, meus amados, de extrema mudança ao nosso redor. Volto a dizer, o Drex está aí a toda a velocidade, ele vai ser implementado. O governo ele vai ter um controle sobre tudo que você compra, faz ou é relacionado ao que você ganha ou ao que você tem no seu banco. O governo vai ter esse controle. E se você não estiver cumprindo as metas dele, ele vai tirar, falar assim, olha, ô fulano de tal, você não tomou aquela dose, entendeu? Não vou tomar mais. Então não vou liberar tal dinheiro. Ou se você tiver muito dinheiro na conta, o governo vai decidir. Você não vai ter mais propriedade, você não vai ser dono mais da sua propriedade, seja ela financeira como pensa em qualquer coisa. Então nós temos que ter uma mente aberta para pensar nas coisas dos céus. Vamos pensar na eternidade, meus amados. O tempo acabou. O que você tem reservado para a sua eternidade? Naquela época de Paulo, de Pedro, dos discípulos lá, eles já estavam esperando Jesus. Paulo dizia claramente, olha, fique atentos, o nosso Senhor está voltando há mais de 2000 anos atrás.
Porque isso é um dom, não é algo que você fala assim, não, eu estou esperando, mas Deus vai demorar. Isso não é um desejo de se encontrar com Deus, um desejo de estar com Ele. O desejo de estar com Ele é, em todo momento, sempre volta, Senhor, eu tenho necessidade do Senhor, eu quero viver em todos os momentos com o Senhor, porque eu não consigo viver longe da Tua luz, longe da Tua presença. Isso é o ser um cristão verdadeiro. E aqueles que morreram naquela época, eles já se encontraram com o Senhor, eles já estão com o Senhor. Pedro, Paulo, os discípulos, todos eles já estão com Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, todos eles estão com o Senhor. Moisés, Elias, eles se encontraram com o Senhor, porque eles estavam esperando. Eu já disse isso uma vez e deixo bem claro para que vocês entendam. Jesus só vai voltar para aqueles que estão esperando Ele. Se você não estiver esperando Ele, você não vai ver. Que nem eu digo algo, esses dias eu estava meditando, né, nessa palavra, eu estava pensando em algo. Né? Quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Todo mundo viu a pomba? Não. Não. Nem todos viram a pomba descendo em Jesus em forma matéria, né, em forma de pomba. Nem todo mundo viu o Espírito Santo descendo na forma física de pomba. Será que todos lá no deserto, viam a nuvem do Senhor e a chama de fogo à noite? Não. Nem todos viam. Eles sentiam a presença de Deus, mas nem todos viam a presença de Deus, porque não tinha condição. Eles não queriam ver, eles só queriam o pão, né, e a saúde para eles atravessarem lá suas necessidades. Eles não queriam Deus. Nem todo mundo que vai na igreja quer Deus. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Nem todos. Eu digo assim, quase 90% das pessoas que vão na igreja, elas querem Deus. Elas querem um sossego, um refrigério para a sua alma, das culpas que elas fazem, dos pecados que elas cometem. Mas elas não querem Deus, elas não têm um comprometimento com Deus. Porque o lugar de você achar Deus não é na igreja, é na sua casa. É no seu dia a dia, é no seu trabalho, é no seu relacionamento, é no testemunho que você dá dentro das alianças que você firma com Deus e com as pessoas. Se você não tiver isso, você não quer Deus, você está se enganando, você está, como eu posso dizer, você não é cristão e nem é do diabo, você está no meio termo. E quando a gente não é cristão nem do diabo, meio termo, você é do diabo, você vai para a vida eterna longe de Deus, você vai para o inferno. Digo isso claramente para vocês aceitando ou não, até sendo algo, esse cara só fala disso, sim, é o que eu tenho que falar, isso é Bíblia. Pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus falando, né? O Espírito Santo falando ali em Atos 28, 27. Porque nós não buscamos Deus, nós buscamos um alívio para a nossa alma, uma resposta daquele problema pelo qual nós estamos passando. A gente está doente, Senhor, eu quero ser curado. O nosso relacionamento, Senhor, traga o meu marido de volta, traga minha esposa de volta. A gente não quer Deus. A gente não quer Deus. É muito interessante isso. A gente sempre quer uma solução para os nossos problemas. Mas aonde está o seu comprometimento, o seu coração com o Espírito Santo e com Deus mesmo, num desejo de estar com Ele, num desejo de realmente querer só o Senhor. Porque se você quer só Deus, a sua vida tem que refletir isso. Todas as coisas que você faz, as pessoas têm que olhar e falar, nossa, realmente essa pessoa é convertida. TikTok do Senhor, Facebook do Senhor, estragando o Senhor, realmente ela não tem espaço para carnalidade nem para ela, né? Realmente ela quer Deus. Legal. Agora, quando as pessoas olham as suas redes sociais, não vê nada, só vê só mundanismo, só vê só gracinha. Aonde está o seu exemplo? Aonde está o seu desejo pelo Senhor? Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. 2 Coríntios 3,14. Eu acabei de ler Atos 28, 27, agora 2 Coríntios 3,14. Sim, o véu da antiga aliança, ele foi renovado na nova aliança. Se você não obedecia, porque os 10 mandamentos, ele foi dado para provar que o homem não consegue chegar até Deus, que é impossível obedecer os 10 mandamentos, é impossível.
Por isso que Jesus veio e abriu a porta da graça, para que através do sangue dele nós tenhamos condição de obedecer os 10 mandamentos, mas nele. Por quê? Porque se nós pisarmos na bola, ele é o nosso advogado fiel que vai nos defender e vai nos justificar perante o Pai. Amados, novamente, escrevam isso e guardem isso daí. Tudo aquilo, o que nos define, é aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que comemos. Se você está tendo uma vida jogado fora com coisas do mundo, se ocupando com as coisas do mundo e dando só o resto para Deus, você não está dando nada para Deus. Você está se enganando, está somente aquietando ou dando um refrigério para o seu coração, mas você não tem nenhuma identidade com Deus. Por isso que em nome de Jesus eu sempre termino assim para que vocês possam entender. Termino assim em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que hoje você possa se arrepender. Volte-se para Deus. Faça um apanhado da sua vida e vê se verdadeiramente você é cristão. Se você tem dado testemunho de uma vida cristã. Se não tem, se arrependa no momento que é hoje, porque hoje pode ser o último dia da sua vida, o que você tem reservado para a sua eternidade. Que o Senhor possa nos abençoar e mudar os vossos corações em Cristo Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo e pelo poder deste nome maravilhoso, que é o nome sobre todo nome, o nome eterno de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Shalom.